Ok, Arthur. Tá com você agora. Foi assim, eu fiquei com a Igreja Luterana e vou explicar sobre a origem da Igreja Luterana. Tudo começou com um protesto de 500 anos atrás. Elas surgiram a partir do inconformismo. Olha, tá vendo? Foi botar para gravar. Do, do padre alemão Martinho Lutero, em 1473 e 1546, em aceitar algumas práticas de igreja católicas. Lutero atacava durante a venda de indulgências, ou seja, a obtenção de perdão para um determinado pecado em troca de dinheiro. O esforço de Lutero em reforma, doutrina e a prática de Igreja Católica contribuiu muito para dar origem às igrejas luteranas. Ok, aí. Então, não foi tão complicado. Aí foi ficar aguardando os demais, né, gente? Os demais que ficaram aí de apresentar hoje. Vê só. Nosso tema de hoje, que tá aí na apostila de vocês, como eu disse pra vocês, né? A gente vai começar a polemizar um pouquinho agora os assuntos de religião. O tema é política e religião, Estado laico e o reino de Deus. Tá logo depois do último assunto que a gente estudou. Tá certo? Vocês podem seguir para lá com a apostila, por favor. Vamos lá. Pegar as apostilas de vocês. Esse TNF de Oliver, será que caiu? E a de João? Tá tudo congelado ali. Tá João dentro do mangue, parecendo um caranguejo, e Olivia tá ali congelada, olhando pro horizonte. Ô, João Paulo, qual é 12A, 12B? Não, já foi. Não, essas partes a gente já passou, essas partes de religião, né? Então a gente vai. Depois não tem assim, política e religião. Assim, ó. Por isso dá pra mostrar aí a vocês. Tá mostrando? Sei lá. Tá? Política e religião. Tá certo? Tem política e religião, Estado laico e o reino de Deus. Até coloquei aqui a imagem, ó. A imagem aqui da tela, né? A bandeira da República junto com o púlpito ali, né? Ou seja, a gente unindo aí duas questões aí, né? Política e religião. E assim, pessoal, é, eu vou pegar um fato que está acontecendo no momento para tentar explicar, para tentar introduzir esse tema a vocês hoje. Pessoal, a gente está tendo uma crise política no MEC, né, o Ministério da Educação. Então, desde quando o governo Bolsonaro assumiu, teve um primeiro-ministro. Aí esse primeiro passou um tempo um pouquinho maior, depois teve o segundo, que foi o tal de Weitraub, uma coisa assim, não sei nem pronunciar o nome do cara direito. Passou poucos meses, teve um que entrou com 5 ou 6 dias, saiu, e a gente já está aí na expectativa do quarto ministro. Só que esse quarto ministro, diga-se de passagem, ele é secretário de Educação lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, se não me engano, um empresário, um camarada muito e, por sinal, né, uma pessoa muito bem provida, né? Ele está sendo, existe um grupo de pessoas querendo impedir que ele assuma o Ministério da Educação. E quem é esse grupo de pessoas? É um grupo de pessoas liderado pelo pastor Silas Malafaia, né? Um pastor muito conhecido, na verdade, o pastor mais conhecido das igrejas da Assembleia de Deus aqui no Brasil. E ele simplesmente está querendo que o camarada está querendo fazer a cabeça do Bolsonaro para que esse camarada não assuma. É aí que a gente vê uma influência da religião dentro da política, tá certo? Então, há essa ligação, há essa proximidade. O professor, mas qual é o argumento dele? Não, o argumento dele é que, primeiro, ele é judeu, então não faz parte, ele pensa religiosamente totalmente diferente. Não, e segundo o próprio Malafaia, ele tem uma cabeça muito diferente de Bolsonaro, aquela coisa toda. Então, assim, e se a gente for observando, quantas pessoas a gente não conhece que, por exemplo, estão lá em cima do púlpito, ó, em cima do palanque, né, no comício. Não, porque Deus isso, porque Deus aquilo, e Deus abençoe vocês, não sei o quê. Então, assim, há um uso muito forte ainda da religiosidade dentro da política.
Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós somos um país majoritariamente cristão, né? O Brasil, aliás, o Brasil não, né? As pessoas do Brasil são, em sua grande maioria, cristãs. O Brasil, oficialmente, ele é um Estado laico, né? Todo mundo aqui já sabe, pessoal, o que significa Estado laico. Quem não sabe, diga eu, que a gente... Todo mundo sabe? Eu sei não. Sabe não, Eu não né? sei não, professor, que é estado laico. Não. Certo. Alguém sabe? Vamos reverter a pergunta agora. Giovana, Letícia, Arthur, Olivia, vocês sabem o que é Estado laico? Eu não sei. Não sei não, sei não. Sabe não? Não. Gente, Estado laico é o seguinte. O Estado laico, ele é uma nação, é um Estado que ele não tem religião oficial. Tá entendendo? Ele não tem uma religião oficial. Ele preserva o direito de cada pessoa ter sua religião. Por exemplo, no Brasil, Império, né, que vocês vão estar estudando já a partir desse ano, inclusive, o catolicismo era a religião oficial. Significava dizer que o Estado defendia o catolicismo e qualquer outra religião ela era perseguida. Vou dar outro exemplo. No Oriente Médio, em alguns países do Oriente Médio, nós temos ali alguns países que são muçulmanos. E vocês escutam muita história, em tal país os cristãos são perseguidos. Vocês não escutam isso às vezes, né? Em tal país os cristãos são perseguidos, os judeus são perseguidos. Então, assim, o islamismo se torna a religião oficial desse país. Então, a gente não pode dizer que esse país é um Estado laico. Já o Brasil, ele é um Estado laico. Ah, professor, mas a maioria das pessoas do Brasil são católicas. Sim, mas isso não faz do catolicismo a religião oficial do Brasil. Tá dando para entender, pessoal? Estado laico é um país que ele não tem religião oficial. Ele respeita todas as religiões. Cada pessoa é livre para escolher a sua religião. Aqui no Brasil a gente não é assim. Se a pessoa quer ser espírita, quer ser católica, quer ser evangélica, quer fazer parte do candomblé, da Umbanda, quer ser ateu, quer fazer parte da Wicca, quer fazer parte, enfim, de qualquer religião que seja, ele tem essa liberdade. E ele não vai ser perseguido, ele não vai poder ter seus direitos, como é que eu vou dizer, desrespeitados por conta disso, tá certo? Então, se nós formos olhando direitinho, por exemplo, algumas revoluções que nós estudamos, vamos pegar como, por exemplo, a Revolução Francesa. Uma das primeiras coisas que os revolucionários franceses fazem é separar a religião do Estado. Tanto é que o clero, que era o primeiro Estado, né, eles combateram o clero, aquela coisa toda. O iluminismo também tentava fazer essa separação, igreja, Estado. Ah, vou pegar um movimento mais anterior, mas que não tinha tanto esse objetivo, mas só para a gente entender, a Reforma Protestante. A Igreja Católica, grande dominadora, chega ali Martinho Lutero, Calvino, Henrique VIII e fazem ali o rompimento, né? Então passa a ter ali outras religiões. Então, o Estado laico, como no caso é o Brasil, tem que ser um país que não defende religião nenhuma, tá certo? Se bem que aqui no Brasil nós temos, como eu já falei para vocês agora há pouco, uma influência muito grande da religião dentro da política. Nós vimos aí, por exemplo, esse caso que eu falei para vocês, né, do Ministério da Educação, mas se a gente for puxando mais para cá, Fernando Collor não é da época de nenhum de vocês, mas é da época dos pais de vocês, quando Fernando Collor foi presidente. Fernando Collor constantemente tirava foto ao lado de Frei Damião, para demonstrar para o nordestino que ele era um homem de fé. Está entendendo qual é a ideia? Padre Cícero influenciava bastante na política lá no Ceará. E se nós formos olhando aqui, né, quantas pessoas a gente não vê, por exemplo, se usam muitas vezes da religião que praticam para tentar conseguir voto, para tentar ter um destaque, aquela coisa toda. Então, assim, há essa influência, há essa ligação da religião dentro da política. Gente, abrindo aqui um parentezinho, cadê esse povo daqui que não... Ou dessa sala de vocês que resolveu não vir? Eu tô tentando aqui no grupo para ver se tem alguém lá dizendo me socorre, deixa eu entrar. Mas, alguma notícia de... Ó, o cara não tá chegando agora. Vocês têm alguma notícia assim? Ô, João Paulo, Oi. eu tava falando com o Cauê Hum, pelo WhatsApp de manhãzinha começar a sua aula. hum. Aí a mensagem foi e não tá enviando, mas eu acho que a internet dele caiu. Tá conversando normal, Ô, professor, eu e acho depois que é algum caiu. problema na internet também, porque aqui em casa tá assim, eu tô tendo que usar o 3G. Ah, então deve Aí eu ser acho isso. que é algum problema na internet. Deve ser isso, deve ser. Então, vamos lá. Vamos seguindo.
Então, assim, pessoal, de maneira geral, a nossa Constituição, que é a lei principal do Brasil, que eu até fiquei conseguindo umas cópias para vocês, para as outras turmas e tudo mais, só que com esse negócio de pandemia tá bem complicado. Se bem que eu tenho ela, eu consigo ela em formato digital, depois eu mando para vocês irem olhando como é que funciona, né? Como é que ela se organiza. Se bem que eu acho que o livro deve ter em casa, viu? A Constituição. Porque o pai de Olivia tem uma coleção de livros de fazer inveja a qualquer um. Então, se de repente ela der uma rabiscada por lá, ela vai achar lá a Constituição. Assim, a Constituição, eu acho que Arthur também deve ter, porque como o pai dele é vereador, eles fazem uso das leis. A Constituição do Brasil, ela defende o direito à liberdade religiosa, tá certo? Ela defende aí o direito que cada pessoa possa ter a sua religião e não ser, como eu já falei para vocês, não ser perseguido, não ter nenhum direito desrespeitado por conta disso, tá certo? Então, você, como eu falei, tem o direito de ser católico, de ser evangélico, de ser budista, de ser muçulmano, de ser espírita, de ser do candomblé, da umbanda, de ser ateu, inclusive, sem ter, com isso, seu direito desrespeitado, tá certo? Alguma pergunta, gente, até agora? Algum comentário? Aí eu quero escutar agora um pouquinho de vocês, né? Onde é que vocês percebem mais? De que maneira vocês percebem também a influência da religião na política ou da política na religião? Não é para fazer silêncio, não, agora é para falar, viu? Você não percebe de jeito nenhum a influência da política na religião aqui no Brasil. Quando tem uma romaria aqui na cidade, vocês vê algum político pela rua, algum deputado, governador, alguma coisa assim, eles vêm ou não? Vem. Qual é a Vem, intenção? vem. Na opinião de vocês, qual é a intenção? Você acha que é simplesmente que o cara é religioso? Às vezes o cara nem católico Não, é. não, eles querem, tipo, se É, beneficiar com isso, entendeu? Eles usam isso como artifício pra, sei lá, conseguir voltar alguma coisa do tipo. É uma ideia de se promover, gente, na verdade, entendam bem. É uma ideia de se promover, tá entendendo? Muitos deles não são nem católicos, pra vocês terem ideia. Muitos deles nem são. Vamos lá aqui pegar outro exemplo. Quando a gente vê, por exemplo, o pastor Silas Malafaia querendo interferir no Ministério da Educação, tá entendendo? Então, é uma interferência religiosa dentro da política. Quando a gente vê, por exemplo, o seguinte, tava uma briga muito grande logo quando começou essa quarentena, inclusive do próprio pastor Silas Malafaia, dizendo que não era para fechar as igrejas, que as igrejas têm que permanecer abertas, que ele vai abrir a igreja dele porque a lei permite a liberdade de culto, aquela coisa toda. Sim, velho, a liberdade de culto, beleza. Mas a gente está numa guerra, vamos dizer assim, numa guerra biológica, né? Até por conta que a gente está lutando contra um inimigo que ninguém nem sabe direito quem é. E o que se puder ser feito para evitar que esse inimigo ele se propague, a gente tem que fazer. Então, em uma igreja, por exemplo, né, pelo menos se entendia isso logo de início, cara, imagina, durante 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas de culto, de missa, de reunião, seja lá como for, imagina que aqui não. Aqui a maioria das igrejas que a gente tem é a católica, assim tamanho, né? A gente tem o templo da católica e o templo da Assembleia que fica aqui próximo ao terminal rodoviário, né? São os dois maiores templos aqui da cidade e também as duas igrejas com maior quantidade de fiéis aqui na cidade da gente. Mas tu imagina que em cidades como Recife, Caruaru, tu tem igrejas evangélicas que tem 3, 4, 5 mil membros que frequentam os cultos. Você tem templos da Igreja Universal mesmo por aí, né, pelo mundo afora, pelo Brasil afora, comportam tranquilamente, se eu não me engano, o Templo de Salomão parece que é para 10 mil pessoas. Aí tu imagina num canto desse, num lugar desse, hein? A possibilidade, basta ter dois infectados ali dentro, cara. Durante 2 horas ele transmite para um monte de gente, mas ele diz que não, que a política não pode intervir na religião, e ele não está intervindo na política. Tá entendendo? Então a gente começa a perceber isso aí, começa a perceber essa questão. E se a gente for olhando o número de religiosos que se candidatam a cargos públicos e se usam muitas vezes dessa prerrogativa para tentar ganhar votos, então é imenso, tá bom? Então, eu queria ler com vocês essa primeira parte do texto. São 4 parágrafos, a gente divide aqui, né? Se bem que se a gente dividir para 4, vai quase todo mundo ler praticamente, porque hoje a gente está com 7 pessoas na sala, né? Fora
a minha pessoa aqui, né? Eu não conto, eu sou professor, é só contar aluno, então vamos lá. Veja, o texto político e religião, o Estado laico e o reino de Deus. Começa aí, Beatriz, pra gente. Em 2008, o Supremo Tribunal Federal, STF, a mais alta corte do Poder Judiciário no Brasil, convocou diferentes representantes da sociedade para audiências públicas que tratariam de questões éticas e religiosas. O uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas e a liberação do aborto nos casos em que os fetos apresentassem anencefalia. Esse Essas tema aí, audiências... posso, depois a gente passa para outra pessoa já, viu? Esse tema aí, pessoal, esses temas aí, inclusive, né, o uso de células-tronco embrionárias e a liberação do aborto, vejam, como eu estava falando para vocês, o Brasil ele é um país, embora seja um país laico, ele é um país em que há uma grande influência da religião, né? Então, nós somos aí, em média, 200 milhões de brasileiros, boa parte desses brasileiros aí faz parte de alguma igreja cristã, seja católica ou evangélica, tá certo? E temas como esses, né, como por exemplo, o uso de células-tronco embrionárias e a liberação do aborto, imagina a briga que dá. Se a gente tiver a religião querendo interferir na escolha do MEC, imagina se, por exemplo, o Estado resolve liberar o aborto em caso de anencefalia. Anencefalia, viu, gente, só para pontuar aqui para quem não conhece, são bebês que nascem praticamente sem cérebro, em outras palavras. Depois vocês pesquisem, é um caso raríssimo em, em milhões, mas acontece. E, assim, a ideia era convocar as várias denominações religiosas, né, representações, na verdade, das denominações religiosas, para debater esse tema. Libera, não libera, é bom, não é bom. Por quê? Porque se percebe uma influência tão grande da religião no Brasil, da religiosidade no Brasil, que até temas de natureza mais, vamos dizer, política e jurídica, tem que haver a consulta da religião, tá certo? Pessoal, só para constar, eu vou até 8h20 com vocês, não é isso? 8h20 vocês têm outra aula, né? Falta 8 minutos só. É, então, assim, deixa eu já deixar orientado então, a atividade com vocês, é melhor. Vejam, eu vou deixar um fórum, tá certo? Então, eu acho que mais ou menos 8h30, deixa eu só conferir aqui que eu deixei ele programado já para ele entrar no ar. Só um minutinho, viu, gente? Cadê aqui? PS1. Eu deixei um fórum, e esse fórum ele vai ser avaliativo, tá certo? Esse fórum ele vai ser avaliativo, então é necessário que vocês participem. Infelizmente, quem não participa acaba ficando sem nota. Cadê? Mas qualquer coisa eu já vou abrir ele. Primeiro, veja só. Esse fórum, ele vai ter um horário, um tempo de participação reduzido, tá certo? Vocês vão poder participar dele somente até quarta-feira. Ele não vai se estender até domingo, como de costume, porque como ele é avaliativo, eu vou precisar justamente ler aí as postagens de vocês, tá certo? E ele está programado para iniciar Cadê? Daqui a pouquinho eu acho que ele já entra no ar. Eu já deixei programado. Vocês vão deixar a opinião de vocês a respeito da intervenção da política na religião e também da religião na política. Então são três assuntos para vocês opinarem. O primeiro, se a política deve intervir na religião. O segundo, se a religião deve intervir na política. E o terceiro, quais limites devem haver entre essas duas instituições, ou seja, até onde a religião deveria intervir na política, até onde a política deveria intervir na religião, tá certo? Então esse fórum ele vai ficar aberto até o dia 10, né? Ou seja, até a próxima, cadê dia 10 é quanto? Sexta. Eu tinha dito quarta, né? Mas é até sexta. Até sexta-feira, 3 horas da tarde. Tá bom? Vocês entram lá, né? Eu acho que aqui todo mundo já sabe como é que participa de fórum, né? Você entra lá e tem lá a opção de adicionar comentário da turma. Vocês não vão adicionar comentário particular dessa vez. Vai ser comentário para a turma, porque aí todo mundo vai ter ler a opinião do outro, tá certo? E peço assim, até um favor a vocês, que os colegas que não conseguirem entrar, vocês avisem a eles, vou colocar lá no grupo também, daqui a pouco, que tem esse fórum, tá certo? Mas eu preciso que vocês avisem aos colegas. E também, pessoal, nós vamos aqui, a partir de amanhã, organizar umas atividades
a parte de geografia e de história, para a gente já ir pontuando também. Aí eu vou precisar que vocês façam o seguinte, certo? Tentem entrar lá no Classroom e ver quais foram as atividades que vocês não postaram. E tentem mandar essas atividades, mesmo que em atraso, tá certo? Você entra, vê alguma atividade sua pendente. Por quê? Porque eu vou usar essas atividades como parte da nota. Então, quem tiver faltando enviar alguma atividade, mandar alguma coisa, entra lá, manda, porque aí, professor, vai chegar em atraso, não tem problema. Manda assim mesmo, tá certo? Nas 3 disciplinas, tenta mandar assim mesmo, porque aí, quando eu for contabilizar, eu estou contabilizando já as notas de vocês, vou estar contabilizando durante a semana. Então, assim, eu não sei dizer para vocês, gente, ó, vocês mandam até tal dia, porque eu vou contabilizar tal dia as notas de vocês. Não, eu não tenho dia certo para estar contabilizando. Então, quanto antes vocês puderem mandar, é melhor. Mesmo, como eu já falei com vocês, mesmo que cheguem em atraso, não tem problema, mas eu sou notificado quando vocês mandam a atividade e eu faço ali a devida correção, tá certo? E participem do fórum. O fórum é até sexta, avisa para os colegas, é avaliativo, vai estar contando ponto. Então, quem não participa, infelizmente, perde pontuação aí, tá bom? Bem, gente, então, bom restante de dia aí para vocês, né? Amanhã nós nos vemos para a aula de História. Amanhã a gente vai trabalhar Império Napoleônico, né? Vamos trabalhar todo ele, já amanhã mesmo. Não vou estacionar porque a gente passou muito tempo dentro da Revolução Francesa, a gente tem que correr agora um pouquinho contra o tempo, tá certo? E já vou tentar passar algum trabalho também para vocês apresentarem. Eu passei em Geografia, não foi? Trabalho para vocês apresentar já ou não? Vocês estão com grupos, é? Passou, Geografia? passou sim. Passou sobre o G7, G8, essas coisas. Sim, sim. Foram Os dos blocos, órgãos né? de Certo, economia e tal. isso, beleza. Amanhã eu vou passar em História também. Vou ver se eu já passo alguma coisa em História também para vocês. De repente eu vou usar até os mesmos grupos que já estamos usando em Geografia. Tá certo? Certo. Ok, gente. Então até amanhã, tá bom? E vão avisando aí para os colegas que não conseguiram entrar, tá certo? Encerrando aqui.